subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho DVD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 8, que tem como título O Deus Espírito Santo. Quando vamos falar do Espírito Santo, nós temos duas matérias que podemos trabalhar. A primeira é paracletologia. Esse termo é utilizado para o estudo do Espírito Santo, pela sua qualidade de consolador, de advogado, enfim, certo? E temos pneumatologia. Esse termo também é utilizado para o estudo do Espírito Santo pela sua qualidade de sopro, respiração, ou pneuma, vida, É a palavra grega no grego antigo, que significa respiração, dependendo do contexto, significa espírito ou alma, Então, o Espírito é entendido como sendo uma das três pessoas da Trindade, Tal como ele é pessoalmente, assim também Deus, ele é co-igual, co-eterno, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nele há três pessoas distintas, de igual em majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Assim é definido essas duas matérias. Especificamente, nós vamos trabalhar aqui sobre o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, E em João capítulo 14, versículo número 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Esse aqui é o Paracleto, Nós temos aí a pneumatologia, paracletologia em ação, tá certo? Aí na lição, no tópico de número 1, nós temos a pessoa do Espírito Santo, certo? A pessoa do Espírito Santo, ela vai trabalhar apontando que o Espírito não é uma força impessoal. O Espírito não é uma energia, uma influência, mas é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, certo? Ele age, aliás, com autonomia, ele exerce funções próprias de sua pessoa, ele tem propósitos, ele tem propósito, ele mente, consciência, certo? O que comprova a sua racionalidade, conforme Romanos 8, versículo 27. Podemos entender que, dentro dessa proposta, nós temos aí, ele pode ser entristecido, o que envolve a sua sensibilidade e emoção, Efésios 4, verso 30. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra a inteligência, a comunicação e consciência. Ele age, aliás, ele guia os crentes, É a função que exige entendimento e relacionamento. Ele distribui dons sobrenaturalmente, o que confirma sua vontade e ação, certo? Então ele fala com clareza, ele clama, ele chama as pessoas, designa, as tarefas, e são ações de uma pessoa, uma pessoa divina. Negar a pessoa mutilar a sua pessoa é mutilar a Trindade, Muito bem. Então, nós temos a pessoa distinta da Trindade, na Trindade. A Trindade afirma que Deus é um só, em essência, mas subsiste em três pessoas distintas, conforme 1 Pedro, capítulo número 1 e versículo número 2, Embora o Espírito Santo compartilhe da sua natureza divina, do Pai e do Filho, sendo aí plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Tito, capítulo 3, versículo número 5. Então, essa distinção do Espírito Santo, ela é essencial para refutar heresias como o modalismo, que ensina que o Pai, Filho e Espírito são apenas modos sucessivos de uma pessoa divina, ou seja, e o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito Santo. Então, os pneumáticos, por exemplo,
que negavam aí a deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é enviado pelo Pai e em nome do Filho é evidenciado o seu papel distinto e sua missão específica, certo? Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus, né? Podemos observar claramente, né, como temos visto, como temos percebido, como temos sentido e temos estudado também. Então, observemos que o Espírito como pessoa, o pneuma, né, na teologia cristã, essa pessoa é compreendida como sujeito, né, com vontade, inteligência, emoção, ação própria, né? Então, o Espírito Santo, como revelado nas Escrituras, age de modo consciente, relacional, autônomo, né? São características que evidenciam a sua personalidade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa, né? E aí nós temos aí também essa questão da pessoa distinta da Trindade, certo? Ele é a pessoa distinta da Trindade. E podemos observar em larga escala com esses textos e as observações que são contundentes com respeito a isso, tá certo? Ele é o Consolador prometido. Jesus fez uma promessa quando subiu. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O termo grego aí, parakletos, formado pela preposição para, né, é do lado de, é o verbo kaleo, que é chamar, né, significa aquele que chama, estar do lado, certo? Então, podemos observar os campos semânticos do vocábulo, né, primeira, que permite a tradução como consolador, tá? Que ampara e encoraja, que traz conforto em meio à dor, né? Ele é ajudador, ele é o advogado, ele assiste, presta auxílio, né, ativo e prático nas necessidades. Então, o advogado é defensor legal, né, ao intercessor ou intercessor que pleiteia aí as causas diante de um juiz, né? Então, em João, capítulo de número 1 João 2, versículo 1, em João a expressão parakletos aparece 5 vezes, que se refere aí ao Espírito Santo, também a Cristo, observando a tabela que temos aqui no livro. Nós temos: eu rogarei ao Pai, o Espírito Santo eu vos enviará, o Consolador que vem da parte do Pai, e se eu não for o Consolador, não virá a vós. Então, a função aqui do Paracleto, ela aponta para o Consolador, ajudador, com presença contínua. Então, o Espírito como outro, da mesma natureza, né? Se refere à pessoa, certo? Enfim, nós temos já didaticamente, né, com toda coerência dentro desse contexto do Espírito Santo como uma pessoa, não é? Então, quando vamos fazer essa tratativa, né, nós podemos observar o Espírito Santo em toda a Bíblia, né? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, como disse, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 2, e daí em diante a sua presença é proeminente, né, em ambos os testamentos, tanto no Primeiro Testamento como no Segundo Testamento, ou seja, o Novo Testamento, né? O vocábulo que dá sentido ao seu nome grego é pneuma, vindo da raiz hebraica de rua, não é? Ambos os termos, ele, quando aplicado para dar significado divino, a significação divina é sem e igual, denota o infinito Espírito Santo, certo? Então, temos aí a sua preexistência, a natureza e seus atributos do Espírito Santo caracterizam aí o Espírito eterno, e não conhecendo primeiramente, não teve princípio de dias e nem fim, não é? Conforme está escrito em
Hebreus capítulo 9, verso 14. Ele aparece ao lado de Deus quando havia unicamente o Deus trino e uno, o tempo em que marca a extensão, então ele é percebido através da relação entre antes e depois, uma vez que o Espírito Santo tem a mesma natureza de Deus, né? O tempo não se aplica a ele, ou seja, já que existe pela sua própria necessidade de sua existência, né? Ele é um ser vivo, dotado de personalidade, não sendo meramente influenciado ou emanação de Deus, pelo contrário, antes uma pessoa claramente divina que faz parte da Trindade. Não é um ser criado como nós ou os demais criaturas por um ato de Deus, né? Passamos a existir em um certo tempo e em um certo lugar. É diferente do Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós temos aí um período do Antigo Testamento que foi a preparação de espera, não é, a este ser eterno, cuja ação plenamente concretizou-se no Novo Testamento, mas antes, como sabemos, o eterno Espírito de Deus já operava em suas várias manifestações, tá certo? Demonstrando aí poder tanto no universo físico quanto no universo espiritual. Vejamos então Gênesis capítulo 1, versículo 2, Gênesis capítulo 6, versículo 3 e Êxodo 8, versículo 19, João capítulo 33, versículo de número 4, entendeu? Então, entretanto, apenas as manifestações objetivas, típicas, né? Pois até então o Espírito Santo não havia sido derramado em si e se manifestado, conforme vemos Joel 2, versículo 28 e João 7, 39. O Espírito Santo se revela de três maneiras. Primeiro, o Espírito Criador do cosmos, cujo poder é o universo, todos os seres foram criados, né? Como o Espírito dinâmico ou doador do poder, e também como Espírito regenerador, né? Como Espírito regenerador. Na criação do universo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na criação do homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Capítulo 1, versículo 26. No juízo sobre o pecado, ele diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Capítulo 3, versículo 22 de Gênesis. No juízo sobre o dilúvio, então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis 6, versículo 3. Sobre a construção da Torre de Babel, eia, desçamos, confundamos ali a sua língua. Capítulo 11, versículo 7 de Gênesis. Então o Espírito Santo também é retratado em relação aos homens, como aqueles que ilumia em Jó capítulo 33, verso 8, das forças especiais, que concede sabedoria, que otorga revelação, né? Isso já no Antigo Testamento, já acontecia em Juízes 14, versículos 6 e 19, Êxodo capítulo 31, Deuteronômio capítulo 34, Números capítulo 11, 2 Samuel capítulo 23 e assim por diante, né? Ele instrui sobre a verdade, né? Isaías capítulo 11, né? Ele administra a graça em Zacarias 12, finalmente ele enche as vidas com sua presença em Efésios capítulo 5, versículo 18. No Novo Testamento, o Espírito entra em cena logo nas primeiras páginas seletivas, né, do Novo Testamento. O anjo Gabriel informa a Zacarias que o velho sacerdote de ordem de Abias e seu futuro filho João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Lucas capítulo 1, versículo de número 15. Aí o mesmo mensageiro celestial diz a Maria que o Espírito Santo desceria sobre ela, né? Lucas capítulo 1, versículo 35. Mais adiante, nós vamos encontrar o justo Simão, o Espírito Santo estava sobre ele. Durante a vida terrena do nosso Senhor e Salvador Jesus, a atuação do Espírito Santo era constante. Jesus era cheio do Espírito Santo, conforme Lucas 4, versículo de número 1. Então, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele já dizia isso de forma veemente no capítulo 4, verso de número 18, né?
Aí nós temos a sua existência pentecostal, aliás, 25 livros dos 27 compostos no Novo Testamento, descreve o Espírito Santo como um ser real. Apenas 2, como Filemão e 3 João, falam dele apenas em essência, né? 2 citações sobre a existência do Pai e do Filho, que não menciona a sua existência, né? A vida eterna é esta, que te conheça a ti, por único verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, essa passagem de João, capítulo 17, versículo 3, e Apocalipse 22, versículo 1, diz assim: mostrou-me o rio puro da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Só essas 2 passagens não faz citação direta ao Espírito Santo em todo o Novo Testamento, ok? Aí temos a sua natureza, ele é Espírito por natureza, ele é tanto o ser como o seu caráter também é por natureza, e assim também com o Pai e o Filho, eles são iguais em aspecto, glória, poder, né, e assim sucessivamente. Então, na bênção das tribos, né, eles já estavam ali, na bênção apostólica também. A bênção das tribos, nós temos o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor é Jesus, que aí se refere a Jesus, para resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor, que é Espírito Santo aqui sobre ti, levanta o teu rosto e te dê a paz. Na bênção apostólica, assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, ele está intrinsecamente ligado, né? No perdão ele está, no louvor ele está, no batismo ele está, nos dons ele está, na unidade da fé ele está. Então, o Espírito Santo ele está em todo o lugar, principalmente nos relacionamentos. A atuação do Espírito pode ser vista tanto em relação ao universo físico, como ao Espírito, né? Sua ação pode ser presenciada em ambos os testamentos, né? Aí com o universo, com Cristo, com a igreja, e assim sucessivamente. O Espírito Santo está ativo em todas as situações, ok? Ainda voltando aqui na nossa lição, quer dizer, não saímos da lição, não, em momento algum, trazendo aqui uma exposição sobre o Espírito Santo. Nós temos aí a divindade, né, do Filho, a divindade do Espírito Santo. Essa divindade do Espírito Santo é que surgiu o nome Filioque, né? E nós vamos, na lição de número 9, se não me foge da memória, deixa eu confirmar aqui, é a próxima lição que estaremos estudando, né? Lição de número 9 é o Espírito Santo, não, lição de número 9 é o Espírito Santo regenerador, né? A Filioque deixa eu ver aqui, acho que eles são 10, um negócio desse, né? Onde estaremos estudando diretamente sobre essa questão, o Espírito capacitador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e assim sucessivamente. O Espírito Santo de Deus, né? Nós estaremos observando como esse termo ele surgiu, né? Doravante, porque a divindade do Espírito Santo, o debate ficou sendo conhecido como filioque, demandado nas Escrituras. A fé cristã ela ratificou a doutrina trinitária dos concílios ecumênicos lá em Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, e estabeleceu a divindade de Cristo, que é o cremos, no caso, em um só Deus, a um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito de um só substância, ou seja, homoóseo. Então, em Constantinopla, no ano 381 depois de Cristo, nós temos o credo niceno constantinopolitano, né, que após a confirmação que o Pai e o Filho, né, o Pai e o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza, o concílio ratificou aí a divindade do Espírito. Cremos no Espírito Santo, o Senhor vivificador, que procede do Pai e do Filho. Aí é que surgiu a frase filioque, né? Aí o debate da divindade de Jesus e do Espírito Santo ocorreu durante o século IV, né? Em virtude do arianismo, negar a igualdade e eternidade do Filho com o Pai, né?
E de forma indireta, nós podemos observar também no espírito, né? Nesse período, o grupo de pneumáticos, chamado de tendência semi-ariana, no caso, apesar de aceitar que o Filho era divino, negava que o Espírito Santo fosse Deus. Os primeiros concílios ecumênicos foram realizados para dirimir, aliás, essas controvérsias, né, a respeito do Espírito Santo. Em Constantinopla, em 381, o credo grego declarou toek tou patros ekpo neon menon, ou seja, que procede do Pai. E em Toledo, em 589, a frase correspondente ao credo latino acrescentou que ex patres filioque procedente, que quer dizer que procede do Pai e do Filho. Então, o termo filioque nós temos aqui, ou seja, é do Filho, significa é do Filho. E também podemos fazer menção, né, da nossa declaração de fé, da declaração de fé das Assembleias de Deus, aqui na página 210, vamos ver o que a declaração de fé está afirmando, está dizendo, não é? Vamos ver aqui, 210, certo? Como diz assim, os artigos de fé, em conclusão, né? Na página, podemos observar esse termo, de forma que, na página 10, não, na página, deixa eu ver o que fica aqui, 210 não, página 211, né? 210 não, 211, podemos observar aqui na página 211, deixa eu ver, para não, aqui, isso, né? Na página 211, nós temos aqui a questão da declaração de fé, não, 210 mesmo. 211 é a mesa diretora, nós temos aqui, ó, 210, a equipe tal, resumindo, durante a semana, o trabalho da declaração de fé, resumindo através dos professores e tal, enfim, da Secretaria-Geral, enfim. Nós temos as primeiras divisões da declaração de fé, enfim, está aqui na página 210, sobre essa demanda aqui, onde nós temos aí essas afirmações, né? E dentro dessa questão dos documentos antigos, né, podemos ver que filioque quer dizer do filho, ou seja, foi inserido pela salvaguarda à fé bíblica para o Espírito, que procede tanto do Pai como do Filho, né? O texto-chave são: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai. Os verbos rogarei, no grego é aratal, ou seja, procede, e epor, reitai, ou seja, mais cruciais nos debates. Então, significa pedir o termo de igualdade, por isso é sempre usado por Cristo em relação ao seu próprio pedido para o Pai sobre o conhecimento de sua igualdade e dignidade, né? O verbo procede sinaliza que o Espírito Santo é dotado pelo Pai em resposta, em solicitação do Filho, e ele procede tanto do Pai como do Filho. O Pai o dá e o Filho o envia. Aí é que está essa junção, tá certo? O Pai o dá o Espírito e o Filho envia, quando ele diz eu rogarei ao Pai, né? Então o apóstolo Paulo, ele usa essas preposições gregas que quer dizer der, para expressar a relação do Espírito com o Pai e o Filho, ou seja, essas composições está compatível com a doutrina que o Espírito Santo também procede do Filho, a saber, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, né, não é dele. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, conforme em Gálatas capítulo 4, versículo número 6. Aí nós temos atributos divinos como onipotência, onipresença, eternidade, tudo são símbolos divinos
do Espírito Santo, né? E eu estou totalmente pautado na lição dentro dessa questão que é de muita relevância, né? Conforme o comentarista colocou aqui sobre esses pneumáticos, essa questão do filioque, né? Os atributos divinos aí nós temos também os símbolos do Espírito Santo, são representativos, né? Fogo é utilizado para retratar o batismo com o Espírito Santo, simbolizando a presença, né? E o poder de Deus. Água, né? O Espírito flui pela palavra. Nós temos o vento, né? E nós temos também, se refere à natureza invisível do Espírito Santo. E nós temos o óleo, que é usado para a luz e unção, né? E nós temos a pomba, e nós temos fogo, água, vento, óleo e pomba. Esses símbolos são literalmente atrelados ao Espírito Santo, ok? Dentro dessa proposta totalmente cristocêntrica, bíblica, aliás, né? Nós temos a certeza de que o Espírito Santo ele está intrinsecamente ligado à igreja. Nós temos também os nomes do Espírito Santo. No tópico de número 3, fala das obras do Espírito Santo. A encarnação do Filho revela o papel do Espírito Santo como agente divino. Na concepção de Jesus, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, em reunião com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural, certo? Então nós temos aí, ainda no tópico de número 3, o subtópico diz assim: o Espírito Santo e a ressurreição, não é? Então o Espírito Santo, a vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho, e o Filho declarou possuir o poder para dar a sua vida e retomá-la novamente. Ele próprio é ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, o Espírito Santo e a santificação. Tudo isso está atrelado a terceira pessoa da Trindade, ou Espírito Santo, né? E se formos trabalhar sobre o Espírito Santo, nós temos bastante assunto para tratar, né? Para tratar sobre essa graça, né? essa disponibilidade de Deus para conosco por meio do Espírito Santo, né? Aí nós temos os nomes do Espírito Santo, os símbolos já falei, né? Água, chuva, rio, orvalho, e tem vários outros símbolos do Espírito Santo, são figuras totalmente ligadas a quando estamos falando do Espírito Santo, né? Então nós temos a questão dos nomes, né? O Espírito do Senhor. Nós vamos ver aqui, ó, o nome e título do Espírito Santo, né? São vários nomes e títulos dados ao Espírito Santo. E a Escritura descreve a natureza profunda dos títulos do ser. O nome traduz a natureza do que carrega, né? Então o título expressa a sua fama e a sua reputação, né? No caso do Espírito aqui, não é diferente, né? Então nós temos aí o Espírito simplesmente, né? Mas Deus nos revelou o seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivo, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito do vosso Pai, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito do seu Filho, o Espírito ardor, não é? O Espírito de ardor, quando o Senhor leva a imundícia dos filhos de Sião, limpa o sangue de Jerusalém no meio dela, e com o Espírito de ardor haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia. Isaías capítulo 4, verso 4 e 5. E nós temos o Espírito de súplica, o Espírito de adoção, o Espírito da promessa, o Espírito da vida, o Espírito de verdade, o Espírito da graça, o Espírito da glória, o Espírito da revelação, o Espírito eterno, o Espírito da santificação, o Espírito Santo, né?
o poder de Deus, nós temos também o espírito de profecia, o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito do temor do Senhor. Todos esses são nomes do Espírito Santo, tá certo? Então é bom saber, é bom conhecer para entendermos isso. Os nomes que identificam com a Trindade é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo, certo? Esses nomes se identificam com a Trindade, né? E nós temos os títulos como Consolador, como Guia Espiritual, como o título também é conferido ao nosso Senhor Jesus Cristo, que esse Guia Espiritual. Miqueias capítulo 2 também vai fazer a tratativa, capítulo 5, verso 2, né? E nós temos aí o termo deriva do grego para ao lado, ou seja, kalel, né? Então, paracleto, está ao lado. Então, ela é usada aí de forma clássica, como nos escritos de Demóstenes, por exemplo, onde aparece aí com o sentido de advogado, alguém que pleiteia a causa de outro, né? Então, são essas preciosidades que temos nessa lição de número 8, né? É uma lição muito vasta que terá, sim, um aprendizado muito abrangente e proveitoso para a igreja do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos ajude, que o Senhor Deus nos abençoe e o Espírito de Deus seja conosco, né, e trabalhe poderosamente nos nossos corações. Que canal Rascunho DBD é ensinando para transformar vidas. Um abraço a todos e até a próxima aula.